Palavra de reflexão hoje se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 13 e no versículo 21, que diz assim: E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sob os pés. Glórias a Deus. Aqui nós temos uma passagem a qual aquele povo de Deus, de Israel, eles estavam ali levando um defunto, uma pessoa que estava morta, para ser sepultada, enterrada, né? Mas quando eles têm a visão do inimigo dos moabitas, né? O inimigo, quando eles vê ali, tem a visão do inimigo, eles com medo, né? E o que eles fazem? Eles pegam o corpo daquele homem e lançam ele dentro da sepultura de Eliseu, o profeta de Deus, né? E aquele homem, quando ele cai ali na sepultura de Eliseu, só encostar nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, tem vida, ele volta à vida. Podemos compreender que Eliseu, aquele profeta de Deus, né, com unção dobrada que ele tinha, ainda morto, ele vivo já fazia muitas e muitas coisas, né? Profetizava ali a palavra de Deus, né? Ele realizava milagres vivo. E ainda depois de morto, só aquele morto em tocar nos ossos de Eliseu volta à vida. O poder de Deus permaneceu ali. Na verdade, ainda Eliseu morto trouxe à vida aquele homem. O que podemos compreender nesta reflexão? Que muitos, quando morrem, deixam coisas. Não digo coisas assim, né? Deixam alguma coisa. Por exemplo, existem pessoas que deixam neste mundo ainda, deixam mágoa, tristeza para muitos, deixam palavras que não é agradável. Alguém diz sobre aquela pessoa que morreu, fala muito mal daquela pessoa. Poxa, aquela pessoa não era uma boa pessoa. Existem pessoas que fazem assim, porque na verdade a pessoa não era realmente uma boa pessoa, e por esse motivo existem comentários, né? E ela não deixou, na verdade, nada de agradável para quem ficou, para quem permaneceu vivo, né? Mas muitos que morrem, deixam, por exemplo, herança, principalmente herança para seus parentes, deixam alegrias, mesmo estando morto, porque recordações maravilhosas, lindas, daquela pessoa que partiu, que permanece para sempre no coração de cada um, daqueles que permaneceram vivos. Poxa, que pessoa maravilhosa era aquela pessoa, né? Fulano, poxa, era uma bênção de Deus. Muitos e muitos deixam coisas maravilhosas, né? Poxa, exemplos. Deixa exemplos a serem seguidos. Filhos, por exemplo. Não, eu quero seguir o exemplo do meu pai. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Eu quero seguir o exemplo da minha mãe.
Minha mãe foi uma bênção de Deus, né? E muitos deixam coisas boas. Coisas boas. Mas, infelizmente, como eu falei anteriormente, muitos deixam coisas ruins, desagradáveis, né? Eliseu, servo de Deus, profeta de Deus, deixou ainda depois da morte o poder. Depois da morte. Ele deixou ali o poder de Deus ainda no osso dele, transmitido para aquele homem que já estava morto. Eles, com medo do inimigo, jogaram aquele homem, volto a repetir, o homem simplesmente tocou nos ossos de Eliseu e voltou à vida. Que coisa maravilhosa que ainda existia ali no osso de Eliseu depois de morto. O que nós precisamos deixar neste mundo? Coisas boas, coisas agradáveis. Não deixar mau ressentimento. Não deixar que nosso amigo, nosso irmão, nosso parente fique revoltado ainda depois da nossa morte, aborrecido. Não. Devemos e precisamos deixar coisas maravilhosas, coisas boas. E para que isso venha a acontecer, precisamos fazer o quê? Fazer o bem, não importa quem. Não desprezar ninguém. Não tratar ninguém mal. Muito pelo contrário, tratar bem. Né? Existem pessoas, eu sempre bato nesta tecla, porque é a pura realidade. Existem muitas e muitas pessoas que insistem em desprezar o seu próximo, seu amigo, seu irmão, seu parente, deixa ele de lado, acredita que ele não é capaz, desconsidera seu amigo, o seu próximo. Isso é coisa ruim, diante aos olhos do Senhor, né? Aí depois que alguém morrer, este alguém, por exemplo, que foi desprezado, magoado, né? Ele está morto. Aí o que adianta, depois de alguém estar morto, aí alguém se arrepender pelo que fez, pelo que está fazendo, pelos desprezos que deram? Não adianta nada. O que adianta é enquanto estamos vivos, podendo abrir a boca e falar, e amar de coração, com atitudes, comportamentos, e não desprezar ninguém, não tratar mal ninguém, não tratar mal seu amigo, nem seu parente, nem seu irmão. É abraçar constantemente, sempre, na medida do possível, estar sempre em confraternizações, para que quando alguém partir, tenhamos assim boas lembranças e não mágoas, tristezas, mas ter boas recordações. Poxa, fulano de tal era, divertido. Era uma maravilha estar na presença dele ou dela. Poxa, que coisa maravilhosa. É assim que devemos e precisamos agir. Volto a repetir, Eliseu, mesmo depois de morto, ele vivo já fazia tantas e tantas coisas, né? Milagres aconteciam através de Eliseu, homem de Deus. E depois de morto, ainda assim, depois de morto, ainda ficou ali no osso de Eliseu o poder de Deus. O que ficou, o que foi deixado ainda, o poder de Deus no osso de Eliseu. E aquele homem ressuscitou, voltou à vida. Que nós, eu e você, meu amado, possamos deixar coisas boas, agradáveis, maravilhosas, para todos aqueles que irão ficar, para que essas pessoas possam dizer, poxa, fulano de tal
foi realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada. Em nome do Senhor Jesus que eu quero trazer aqui esta reflexão hoje para o seu coração e meu coração, meu amado. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei de maneira nenhuma como você vive, o que você tem feito no seu dia a dia, se você tem desprezado alguém, maltratado alguém, ferido o coração de alguém. Mas se por acaso você está fazendo assim, o Senhor Jesus hoje dá a oportunidade para você passar a nascer de novo, de verdade. Nascer de novo. Esta é a realidade. Senhor, eu tenho feito tantas e tantas coisas que não são agradáveis aos teus olhos. Quero me consertar a partir de hoje, Senhor. Conserta, Senhor Jesus, a minha vida. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta reflexão para o seu coração e o meu coração. Amém? Glórias a Deus.